Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero falar novamente sobre a inflação no Brasil, que infelizmente ela não para de subir. No acumulado dos últimos 12 meses, ela alcançou 10,67%, e por esse motivo você precisa mais do que nunca proteger o seu patrimônio. Só no mês de outubro de 2021 a inflação alcançou 1,25%, e isso é preocupante. É preocupante porque mesmo com as subidas constantes da taxa Selic, a inflação também continua subindo. E isso é um grande sinal de que nós estamos ficando cada vez mais pobres, porque estamos precisando de mais dinheiro simplesmente para comprar as mesmas coisas. E apesar do acumulado ter chegado em 10,67%, nós vemos que os preços de muitas coisas subiram mais do que isso, chegando-se a triplicar ou até quadruplicar em algumas situações. E nesse vídeo eu quero te explicar como que você pode fazer para proteger o seu dinheiro e assim evitar a desvalorização do seu patrimônio e também evitar a perda do seu poder aquisitivo. E é sobre isso que eu quero comentar no vídeo de hoje. Mas antes de entrar nesses detalhes, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, me segue no Instagram, rafael.stuck, me segue no Twitter, deixa um curtir lá na minha página do Facebook. E o mais importante é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a se informar sobre a inflação preocupante do Brasil e também como que essas pessoas podem se proteger contra a inflação. Vamos lá! E eu quero começar pedindo para você deixar um comentário aqui embaixo. Eu quero pedir para você comentar como que estão os preços das coisas aí na sua cidade. Me diz aqui nos comentários como que está o preço da carne, da gasolina, a energia elétrica. Comenta aqui embaixo me dizendo. E analisando essa inflação dos últimos meses, ou seja, dos meses que ficaram para trás, nós vemos um cenário econômico muito ruim. E com base nesses meses anteriores, nós precisamos desenvolver uma estratégia de proteção do nosso patrimônio. Você precisa estruturar sua carteira de investimentos com aqueles ativos que sejam capazes de te repor a perda inflacionária e ainda te pagarem uma rentabilidade que seja interessante. E apesar de sabermos qual foi a inflação passada, nós temos também como saber qual será a inflação do futuro. Ou melhor dizendo, nós não temos como saber qual será a inflação do futuro, mas mesmo assim, mesmo não sabendo, é possível nós encontrarmos uma estimativa de qual será a inflação no futuro. E uma dessas estimativas é aquela feita pelo próprio Banco Central. Todas as segundas-feiras o Banco Central emite o boletim Focus, o relatório Focus, e nesse documento ele traz uma projeção para a inflação futura do país. E no último boletim, estima-se que a inflação encerre o ano de 2021 na casa de 9,77%. E uma estimativa como essa, ela vem sendo aumentada ao longo de 32 semanas. Ao longo de 32 semanas, o Banco Central estima que a nossa inflação ela sempre vai estar aumentando. E por conta disso, ou seja, destes aumentos consecutivos das estimativas da inflação, nós podemos ver que a nossa inflação para o ano de 2021 tende a se encerrar acima dos 10%, isto é, tende a se encerrar na casa dos 2 dígitos, o que é algo bastante ruim e bastante preocupante, porque são poucos os países do mundo que estão conseguindo a proeza de gerar uma inflação de 2 dígitos para as suas economias. E agora, o ponto mais importante é você saber onde investir o seu dinheiro para se proteger contra a inflação. E eu te digo que é possível você se proteger investindo tanto em renda fixa quanto em renda variável. E começando aqui pela renda fixa, eu gosto sempre de lembrar que ela se subdivide em 3 subclasses: a pós-fixada, a pré-fixada e a renda fixa atrelada à inflação. E a renda fixa pós-fixada é aquela que rentabiliza um percentual de algum índice, que pode ser a taxa Selic, pode ser o CDI, pode ser a TR ou pode ser qualquer outro índice. E ela é pós-fixada porque ninguém sabe qual será exatamente a inflação, ou melhor, qual será a rentabilidade que ela terá no futuro. E a principal característica dessa subclasse pós-fixada é a de que ela sempre rentabiliza de maneira positiva, ou seja, você sempre vai ver o seu dinheiro aumentando um pouquinho. E já a renda fixa pré-fixada é aquela na qual você sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade que ela terá no futuro. Isso porque
ela sempre vai rentabilizar aquele percentual que você contratou no momento da aplicação. Mas fica ligado aqui, porque ela pode sim apresentar rentabilidade negativa. Não é porque ela é pré-fixada que ela significa que ela vai ser positiva e nem garantida. A taxa pré-fixada contratada, ela somente vai ser garantida lá na data de vencimento. E por fim, dando um panorama geral aqui, a renda fixa atrelada à inflação é uma mistura das duas subclasses anteriores, ou seja, ela é pós-fixada e pré-fixada ao mesmo tempo. E a vinculação em relação à inflação nessa subclasse, ela se dá na parte pós-fixada. Ela também, a renda fixa atrelada à inflação, ela pode também apresentar rentabilidade negativa. As taxas contratadas delas somente vão ser garantidas lá na data de vencimento. E feito esse panorama geral, a grande dúvida aqui em relação à renda fixa é saber onde investir atualmente para se proteger contra a inflação. A dúvida consiste em saber qual das três subclasses é a melhor para te proteger. E para te explicar sobre essa questão, eu quero me valer dos títulos públicos que são ofertados através da plataforma do Tesouro Direto, pois eles possuem as três subclasses que eu acabei de comentar anteriormente. E dentre todos os títulos que são ofertados, apenas aqueles que são vinculados à inflação, apenas aqueles da subclasse vinculada à inflação é que podem te proteger nesse momento de alta da taxa Selic e também nesse momento de inversão da curva de juros. E atualmente existem 5 títulos diferentes com essa característica de vinculação à inflação, sendo que 2 deles vão te pagar até cupons semestrais de juros. E se você observar, eles estão pagando um pouco mais de 5% ao ano e ainda te pagam a inflação de todo o período. Então, no Tesouro IPCA+, você consegue a chamada rentabilidade real, que é justamente aquela que rentabiliza acima da inflação. E para você se aprofundar em relação às taxas do Tesouro IPCA+, eu vou deixar um vídeo aqui em cima no izinho, então confere aqui em cima porque ele ficou muito legal e dá para você se informar bastante sobre essas rentabilidades do Tesouro IPCA+. O que eu estou dizendo é que ao investir em qualquer Tesouro IPCA+, dentro da plataforma do Tesouro Direto, você vai estar se protegendo, você vai estar protegendo o seu dinheiro contra a inflação, justamente porque esse título público ele vai te pagar uma taxa fixa e mais a inflação do período. Então lá na data de vencimento, o Tesouro IPCA+, vai rentabilizar toda aquela taxa que foi contratada e mais o IPCA, que é, na realidade, a inflação oficial do Brasil. Mas claro, isso tudo você só vai conseguir garantir lá na data de vencimento do título. Mas e com relação aos ativos pré-fixados, como por exemplo o Tesouro pré-fixado? Será que ele vai te proteger contra a inflação? Será que essa subclasse pré-fixada vai te proteger contra a inflação? E atualmente, os títulos pré-fixados, eles estão pagando uma taxa de mais ou menos 12% ao ano. Na realidade, estão pagando um pouco mais de 12% ao ano, sendo que esta taxa ela será fixa até o final do prazo do investimento. E a grande questão envolvendo os ativos pré-fixados é justamente a da inflação. E se a inflação do país continuar subindo? Se isso acontecer, sabe o que vai resultar para os seus investimentos? É que você vai estar preso àquela taxa que você contratou quando você fez o seu investimento. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: imagina se você trava o seu investimento a uma taxa de 12% ao ano e a nossa inflação alcança, por exemplo, 15% ao ano. Então, se isso acontecer, você vai ver o seu dinheiro até rentabilizando nominalmente lá no vencimento, mas o seu poder de compra vai ter sido corroído. Você vai perder o seu poder de compra. E com relação aqui à subclasse pós-fixada, com relação ao Tesouro Selic, a situação vai ser um pouco parecida com a do Tesouro pré-fixado, porque hoje nós temos uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 10,67%, mas nós temos uma taxa Selic no patamar de 7,75%. Então, ainda que nós estamos tendo uma renda fixa pós-fixada que está rentabilizando uma taxa um pouco maior, essa taxa um pouco maior ainda está abaixo da inflação acumulada no país. E do mesmo modo que acontece com os pré-fixados,
você vai ver o seu investimento rentabilizando de maneira nominal, mas o seu poder de compra vai estar sendo corroído pela inflação. O nosso Banco Central ainda está correndo atrás da curva de juros. Ele está aumentando a taxa Selic justamente para tentar conter a alta da inflação. E essa expressão que ele está correndo atrás da curva de juros significa que a nossa taxa Selic está, não melhor dizendo, a nossa taxa Selic está abaixo da nossa inflação. A curva da inflação ainda está superando a nossa taxa Selic. E enquanto o cenário for enquanto esse cenário estiver acontecendo, eu prefiro investir o meu dinheiro em ativos que me proporcionam uma proteção direta em relação à inflação, que no caso são os ativos atrelados à inflação, como por exemplo o Tesouro IPCA+. Só que apesar desta alta da inflação, os ativos pós-fixados, que eu falei que eles ainda não estão rentabilizando acima da inflação, mesmo nesse cenário, os ativos pós-fixados, como é o caso do Tesouro Selic, eles continuam mantendo a sua função dentro de uma carteira de investimentos. Isso porque esses ativos pós-fixados, eles são os mais adequados para os seus objetivos de curto prazo e também são os mais adequados para a formação da sua reserva de emergência. E, inclusive, eu gravei um vídeo sobre o tema da reserva de emergência, então confere aqui em cima no izinho. Então não é porque a inflação está alta, os títulos pós-fixados não estão rentabilizando acima da inflação e você deve descartar eles da sua estratégia de investimento. Claro que não. Dando continuidade aqui, agora eu quero falar sobre a renda variável. E uma dúvida muito comum das pessoas é a seguinte: se a renda variável ela varia, como que ela pode proporcionar uma proteção contra a inflação? E essa dúvida ela é bastante pertinente porque, em muitos casos, você investe uma determinada quantia em alguns ativos de renda variável e depois de um tempo você enxerga que eles estão valendo menos do que você investiu. E se é assim, como que o investimento que varia pode te proteger contra a inflação, uma vez que ele pode até apresentar prejuízo? E a explicação para isso é simples. O investimento em renda variável ele somente deve ser feito para o longo prazo, ou seja, para você alcançar os seus objetivos financeiros com prazos superiores a 15 anos. Isso porque, no curto prazo, a renda variável ela pode apresentar todo tipo de resultado possível, inclusive um prejuízo, mas a tendência dela, no longo prazo, é sempre se valorizar. E essa valorização de longo prazo da renda variável para horizontes maiores do que 15 anos tendem sim a te proteger contra a desvalorização da moeda. Em relação ao mercado de ações, por exemplo, existem algumas empresas que elas conseguem reajustar os preços delas ou daquilo que elas produzem, e elas conseguem reajustar esse preço e reajustar aquilo que elas produzem de acordo com a inflação. Se, por exemplo, o custo da mão de obra aumenta, o custo da matéria-prima aumenta, essas empresas elas precisam repassar esses aumentos para os produtos e para os serviços que elas produzem, que elas fornecem. E elas precisam, por sua vez, repassar isso para os consumidores. E nem toda empresa consegue fazer esse repasse, ou pelo menos não consegue fazer esse repasse de maneira imediata, de maneira rápida. Mas quanto mais supérfluo for um produto ou um serviço que uma empresa produz, mais difícil ou mais demorado se torna repassar a inflação lá para a ponta da cadeia, lá para o consumidor. Mas, por outro lado, quanto mais essencial for o produto ou o serviço que uma empresa produz, que ela proporciona, mais rápido e mais fácil ela consegue repassar essa inflação para o consumidor. Pense em empresas do setor bancário, do setor elétrico, do setor petrolífero, ou seja, até mesmo, vamos dizer assim, do setor de telecomunicações. Ninguém consegue viver em sociedade sem usar esses produtos e serviços. Então, portanto, quando você investe em empresas desses setores que oferecem produtos e serviços essenciais, eles tendem, ou melhor, essas empresas tendem a repassar a inflação aos seus consumidores de maneira muito mais rápida e muito mais fácil. E, ao fazer isso, você que é acionista dessas empresas tende a se blindar, tende a proteger o seu patrimônio contra a inflação, principalmente no longo prazo. E também, dando continuidade aqui, com relação à renda variável, os fundos imobiliários também tendem a te proteger contra a perda do poder aquisitivo da moeda. E isso acontece por conta dos contratos de aluguéis dos fundos imobiliários que são reajustados por algum índice inflacionário. Então, se o fluxo de caixa desses fundos imobiliários acompanhar um índice de inflação, o valor desses ativos também vão acompanhar o fluxo de caixa e vão acompanhar também a inflação. E do mesmo modo que acontece com as ações, quando você investe em fundos imobiliários que sejam capazes de te acompanhar
a inflação, capaz de acompanhar o índice de inflação, você tende a blindar o seu dinheiro contra a inflação. Compreendido então? Você compreendeu como que a renda variável consegue te proteger contra a inflação? Ótimo! E dito tudo isso, esse cenário de inflação exige que você proteja o seu patrimônio. O principal ponto é você identificar quais ativos financeiros são realmente capazes de blindar o seu patrimônio, o seu dinheiro, contra os efeitos negativos da inflação. Eu te mostrei aqui como é possível você investir em renda variável e investir em renda fixa e ainda assim proteger o seu patrimônio. Mas o que precisa ficar claro na sua cabeça é que você precisa desenvolver a sua capacidade de investir para proteger o seu patrimônio. Então, eram essas as minhas considerações, e se for assim eu chego ao final desse vídeo. E te agradeço também por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho, caso você esteja me assistindo pelo Instagram. Também peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, para você me seguir lá no Instagram, rafael.stuck, me seguir no Twitter e deixar um curtir na minha página no Facebook. O mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. E, então, se for assim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!